Atenção você que trabalhou ou teve algum parente que trabalhou antes de julho de 1994. Na apresentação de hoje, vamos fazer um panorama do julgamento da maior revisão de benefícios previdenciários da história do direito brasileiro. Essa revisão pode aumentar o valor da sua renda mensal para até o teto da Previdência Social, bem como pagar atrasados na ordem de 100, 200, 300 mil reais. Se você não está familiarizado com esse tema, preste atenção na nossa apresentação que eu vou te explicar tudo a partir de agora. Trata-se da chamada revisão da vida toda. Walter, o que é a revisão da vida toda? É a possibilidade de se incluir no cálculo as contribuições para a concessão do benefício previdenciário, as contribuições de todo o período contributivo e não somente aquelas contribuições que foram feitas após julho de 1994. Vejamos, o INSS, na hora de conceder o seu benefício previdenciário, considerava apenas aquelas contribuições que você pagou após julho de 1994, descartando tudo aquilo que foi pago para a Previdência Social antes desse período, o que se amolda a um verdadeiro confisco por parte da Previdência Social. E aí, em dezembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal obrigou o INSS a considerar todo o período contributivo e não somente as contribuições feitas após julho de 1994. Agora que você já sabe o que é a revisão da vida toda, vamos compreender quem tem direito a essa revisão. Veja, segurado que preencheu os requisitos para a concessão do benefício previdenciário após a vigência da Lei número 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes das novas regras introduzidas pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Eu vou dar uma ênfase aqui. Então, se você preencheu os requisitos para a concessão do seu benefício previdenciário após a lei número 9.876 e antes da reforma da Previdência de 2019, você, em tese, tem direito de optar, de escolher pela regra definitiva, caso esta regra definitiva seja mais favorável, seja mais vantajosa, ou seja, vai conceder um benefício com valor maior, uma renda mensal maior. E como dissemos anteriormente, o Supremo Tribunal Federal aprovou essa possibilidade de escolha lá em dezembro de 2022. No julgamento principal, foi fixada a seguinte tese. Preste atenção. O segurado que implementou, ou seja, preencheu aqui os requisitos, implementou as condições para o benefício previdenciário, para a concessão do benefício previdenciário, após a vigência da Lei número 9.876 de 99 e antes das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, que tornou a regra transitória definitiva. Não temos mais aqui a figura da regra transitória, aquela prevista no artigo 3º da Lei 9876. Tem o direito de optar, tem o direito aqui de escolher pela regra definitiva, caso esta regra lhe seja mais favorável. Abro aspas aqui em cima, fecho aspas. Isso aqui, gente, é a tese definida, fixada lá no tema 1102, o julgamento principal do Supremo Tribunal Federal. Então, esse julgamento ocorreu em 1º de dezembro de 2022. Isso foi definido aqui no tema
1102 do Supremo Tribunal Federal. Isso não se discute mais. O que nós temos é que, após a fixação dessa tese pelo Supremo Tribunal Federal, o INSS opôs um recurso chamado de embargo de declaração, que visa aclarar pontos obscuros ou uma omissão no julgamento. Só que vários entendimentos no seguinte sentido: não houve omissão, não houve obscuridade no julgamento principal quando da fixação da tese. Ainda assim, nós estamos, no momento em que eu gravo a aula para vocês, acompanhando o julgamento. Tem o julgamento dos embargos de declaração em curso. E sobre esses embargos, nós temos a seguinte situação. Votou o relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, e nós já vamos ver na sequência, o voto dele. Logo na sequência, nós tivemos aqui a divergência. A ministra Rosa Weber divergiu do relator, do ministro Alexandre de Moraes. Logo após, nós tivemos o voto do ministro Cristiano Zanin, que havia feito um pedido de vista no processo. E agora nós temos aqui acompanhando a divergência. Vejam, acompanham a divergência o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Edson Fachin e o ministro Dias Toffoli. Veja que eles acompanham a divergência do ministro Cristiano Zanin. Esse aqui, ó, ele acompanha a divergência no voto vista. Já o Fachin, ele acompanha a divergência da ministra Rosa Weber. Eu já vou mostrar o voto de todos eles. E o ministro Dias Toffoli também acompanha aqui, ó, a divergência do ministro Edson Fachin. Então, do ministro Cristiano Zanin. Dito isto, vamos agora entender os votos. Por isso que eu fiz aqui, ó. Nós temos o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator. Na sequência, nós tivemos a Rosa Weber, que acompanha em parte. Aqui ela diverge do ministro Alexandre de Moraes, mas ainda é melhor do que todos esses aqui, ó. Do que esse e do que esse. Esse aqui é nosso, ó. Esse aqui é nosso, votou igual a Rosa Weber. Agora vamos entender os votos de cada um deles. Primeiro aqui, o voto do relator. Voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele vem discorrendo em seus argumentos, e diz: por todo o exposto eu acolho, eu aceito em parte os embargos de declaração, que é o recurso do INSS, unicamente para modular os efeitos da tese fixada no tema 1102, aquela que nós lemos. Vamos voltar aqui, ó. A tese é essa. A tese é essa parte aqui que nós lemos já, ó, tá? Então, a tese fixada no tema 1102 para modulação dos efeitos da decisão, para que, prestem atenção a partir de agora, ministro Alexandre de Moraes, para que se exclua do entendimento fixado lá na tese do tema 1102, preste atenção, excluir o quê? Excluir a revisão de benefícios previdenciários já extintos. Então, nós não teremos a revisão de benefícios previdenciários já extinto, letra A. Letra B, para que exclua a revisão retroativa, aquelas parcelas anteriores, retroativas, atrasadas, de parcelas de benefícios já pagas, equitadas por força de decisão já transitada em julgado. Aplicam-se às próximas parcelas que sejam corrigidas, observando-se a tese fixada no tema, observando aquela tese lá do tema 1102, a partir da data do julgamento do mérito. Então, ele vai modular o pagamento das parcelas retroativas, significa dizer que você iria receber atrasados a partir somente, a partir de 1º de dezembro de 2022, que foi a data do julgamento final, o julgamento do mérito do tema 1102. Esse é o entendimento
do ministro Alexandre de Moraes. Na sequência, nós tivemos o primeiro voto que divergente aqui do ministro Alexandre de Moraes. Então, o voto da ministra, Rosa Weber. Igualmente, ela vem discorrendo e aí diz: acolho em parte os embargos de declaração, também aceita aqui o recurso do INSS, unicamente para modular os efeitos da tese fixada, aquela que nós lemos lá no recurso principal, a tese fixada no tema 1102, mas, olha aqui a ressalva, mas, e aqui divergindo em parte do ministro Alexandre de Moraes, então eu aceito o pedido do INSS, mas não aceito assim como o ministro Alexandre de Moraes, que quer o quê, gente? Quer que os pagamentos sejam limitados até 1º de dezembro de 2022, que foi quando ocorreu o julgamento do mérito. Ela não concorda com isso. Ela diverge do ministro Alexandre de Moraes nesta modulação para que se exclua, e aqui agora a Rosa Weber, tá? Para que exclua do entendimento fixado no tema 1102 exclua a possibilidade de revisão de benefícios previdenciários já extinto, então ela não aceita a revisão de benefícios já extinto, para que exclua a possibilidade de ajuizamento de ações rescisórias. Ação rescisória é o desfazimento de uma ação contra decisões que tenha transitado em julgado antes de 17 de dezembro de 2019. Ela não aceita o desfazimento de uma ação que tenha sido transitada em julgado antes de 17 de dezembro de 2019. Ela exclui também aqui a possibilidade de pagamento de diferença de valores anteriores a 17 de dezembro de 2019. Então, a limitação dela é um pouco mais vantajosa. O ministro Alexandre de Moraes limita a 1º de dezembro de 2022. A ministra Rosa Weber entende que a limitação é de 17 de dezembro de 2019, ressalvados os processos ajuizados até 26 de junho de 2019. Se você ajuizou os processos até essa data, aí não, aí esquece isso aqui, ó. Então, a ministra Rosa Weber diz que os pagamentos dos atrasados podem ser até 17 de dezembro de 2019, ressalvar os processos ajuizados até 26 de junho de 2019. E por que essa data aqui? Essa data é o julgamento do caso no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então ela diz: os pagamentos podem ser feitos a título de valores atrasados até o julgamento. Foi quando o STJ entendeu que sim, que é possível optar por todo o período contributivo e não somente aquelas contribuições que foram feitas após julho de 1994. Então o ministro Alexandre de Moraes entende que o pagamento dos atrasados devem ser feitos até o julgamento do mérito no Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber entende que os pagamentos dos atrasados devem ser feitos até a aprovação do caso no Superior Tribunal de Justiça, que foi quando de fato se reconheceu o direito do aposentado. E aí nós tivemos o voto vista, né? Voto vista do ministro Cristiano Zanin, que está sendo acompanhado agora na divergência. Então, a Rosa Weber diverge do ministro Alexandre de Moraes naquele sentido, e aí vem agora o ministro Cristiano Zanin e divergem de todos eles. Veja, posto isso, ele vem discorrendo igualmente, e novamente pedindo, vem aqui, né? Ele diz, aqui ó, divirjo de sua excelência, o ministro Alexandre de Moraes, e voto pelo provimento, ou seja, eu aceito em parte o recurso do INSS, eu aceito o pedido do INSS para, agora prestem atenção, para sanar omissão quanto à violação do artigo 97 da Constituição Federal. Isso aqui, com todo respeito, há um equívoco do ministro Cristiano Zanin. Eu já expliquei isso em aulas anteriores, que nós não tivemos violação do artigo 97. O artigo 97 basicamente diz que
para um tribunal declarar uma lei ou um dispositivo de lei inconstitucional, deve ter a maioria dos seus membros, a grosso modo, para vocês entenderem. Mas o STJ não declarou inconstitucional nenhuma das leis, nem a 9876 e nem a 8.213, nem o artigo 3º da Lei 9876 e nem o artigo 29 da Lei 8.213. O que o STJ fez foi entender que o segurado pode escolher, dentre essas duas regras, aquela que lhe for mais vantajosa, mais favorável. Então, no meu entendimento, com todo respeito à sua excelência, há um equívoco aqui por parte do ministro Cristiano Zanin. Então, aqui ele elaborou mal, trabalhou mal, não há omissão nesse sentido, e diz ele, para reconhecer a nulidade do acórdão, reconhecer a nulidade do julgamento proferido pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, e ele determina a remessa dos autos à corte, àquela corte, né? Ele quer que o processo retorne ao Superior Tribunal de Justiça para que seja realizado um novo julgamento nos termos do artigo 97 da Constituição. E caso ele fique vencido nesse ponto, ou seja, caso o retorno do processo não seja aceito, e eu entendo que não será aceito, porque vocês viram, somente 2 ministros até agora seguiram ele. O julgamento não retorna ao Superior Tribunal de Justiça se depender dos ministros. E aí no item 2 ele diz, por razão de segurança jurídica, modular, ele aceita aqui o pedido de modulação dos efeitos da decisão, atribuindo efeitos ex nunc, isso aqui, para que vocês entendam, é uma expressão em latim que significa deste momento em diante, isso aqui, ó, deste momento em diante, que no caso específico quer dizer que a decisão não tem efeito retroativo, ou seja, vale do momento em que foi proferida em diante. Então, modular, aceita o pedido do INSS para modular os efeitos da decisão do STF, atribuindo efeito ex nunc, ou seja, a decisão tem efeito a partir do momento em que ela foi proferida, a contar da publicação da ata do julgamento. Quando foi esse julgamento? 13 de dezembro de 2022. Então, o ministro Alexandre de Moraes quer que passe a valer a partir de 1º de dezembro de 2022 e a Rosa Weber quer que passe a valer, vamos retornar aqui só para que a partir de 17 de dezembro de 2019. 17 de dezembro de 2019, o ministro Alexandre de Moraes, 1º de dezembro de 2022 e o ministro Cristiano Zanin quer que passe a valer a partir de 13 de dezembro de 2022, que foi quando houve a publicação da ata de julgamento, sem qualquer ressalva, restando expressa a impossibilidade. E aí preste atenção no que ele não quer. Impossibilidade de revisão de benefícios previdenciários já extinto. Então, o ministro Cristiano Zanin vota pela não revisão, impossibilidade de revisão de benefícios já extinto, impossibilidade de rescisão das decisões transitadas em julgadas. Rescisão quer dizer o desfazimento. Aquela decisão que já transitou em julgado, não pode haver a rescisão, o desfazimento das decisões transitadas em julgado, em que negaram o direito à revisão. Então, olha, eu entrei com uma ação e o tribunal disse, não, você não tem direito. O TRF, por exemplo, disse, você não tem direito. Aí agora vem o Superior Tribunal de Justiça e o STF e diz que o segurado pode sim pedir a revisão. Só que no caso da pessoa já houve o quê? O trânsito em julgado do seu pedido. Então, é nesse caso, não pode haver o desfazimento, a rescisão dessa decisão que negaram o direito de revisão a esse segurado. Aplicando, porém, diz ele, a cláusula rebus sic stantibus, que significa para as parcelas, né? Para as parcelas posteriores a 13 de dezembro de 2022, que devem ser corrigidas de acordo com a tese lá do principal, aquela tese fixada neste processo, né, que é a tese do tema 1102. E ele continua aqui no Cristiano Zanin, impossibilidade de revisão e pagamento, não pode revisão e pagamento dos benefícios quitados à luz e ao tempo
do entendimento então vigente. Do entendimento vigente, aquilo que já passou, vedando-se, proibindo-se, por consequência, o pagamento. Proibindo o pagamento de parcelas pretéritas, parcelas que já passaram. Ou seja, ele não aceita o pagamento do retroativo dos atrasados. E com isso nós encerramos aqui a nossa apresentação sobre o panorama geral aí do que está acontecendo com a revisão da vida toda. Agora me diga abaixo nos comentários se você entendeu o que nós te explicamos até aqui. E aproveito a oportunidade para te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de Zap, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.